O que Isaías previu sobre o fim do mundo não é mais uma profecia distante, está prestes a se tornar realidade. Você já teve a sensação de que algo monumental está prestes a acontecer? Você não consegue definir exatamente o que é, mas há um sentimento profundo e inexplicável de que o mundo está prestes a mudar de maneiras que não podemos prever. Uma mudança repentina pode afetar todos os cantos da nossa existência, e se essa mudança não for positiva? E se, em vez de progresso, estivermos à beira de um colapso para o qual não estamos preparados? Agora, imagine que alguém já tivesse vislumbrado o fim do mundo antes de acontecer. Não apenas uma pessoa qualquer, mas um dos profetas mais respeitados e reverenciados da história, Isaías. Depois de ouvir o que ele viu, o caos do mundo de hoje pode de repente fazer um sentido assustador. Sua visão não era apenas ameaçadora, era assustadoramente lindo, perturbadoramente familiar e chocantemente alinhado com a turbulência que estamos testemunhando agora. A previsão de Isaías pode ser o aviso que todos perdemos, o alerta final que não percebemos que precisávamos. Será que estamos vivendo exatamente no coração da profecia sobre a qual Isaías tentou nos alertar? E aqui está a parte perturbadora: o que Isaías previu não é um futuro distante. Já está no horizonte. Quando isso acontecer, tudo em que confiamos poderá ser destruído num instante. Fique comigo enquanto nos aprofundamos no que Isaías previu. Quanto mais explorarmos, mais claro isso se tornará. Tudo o que você acredita sobre o mundo poderia mudar nos próximos minutos. Não estamos apenas nos últimos dias, estamos no limite deles. Depois que eu lhe mostrar exatamente o que Isaías viu, será impossível deixar de ver. Prepare-se, pois o que está por vir exigirá toda a sua atenção. Vamos começar entendendo quem foi Isaías. Ele não era um rei, um guerreiro ou um governante rico que vivia num palácio e andava em carruagens douradas. Isaías foi um homem comum escolhido por Deus para transmitir uma mensagem difícil, uma mensagem que as pessoas não queriam ouvir, mas precisavam desesperadamente. Vivendo em Jerusalém cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías testemunhou o desmoronamento do seu país. Mas à medida que nos aprofundarmos, descobriremos como o colapso que ele viu reflete o declínio que testemunhamos hoje. Poderiam as mesmas forças que causaram a queda da nação de Isaías estar agora em jogo no nosso próprio mundo? Naquela época, as pessoas ignoravam a Deus, eram obcecadas pela riqueza material e causavam danos umas às outras. Parece familiar. Esta ganância, este desrespeito pela moralidade, poderia muito bem desencadear a queda da civilização moderna. A história está se repetindo. E se for, estamos cegos aos sinais. Isaías não se conteve. Ele falava verdades difíceis de ouvir, fazia advertências desconfortáveis de digerir. Mas mais do que isso, ele teve visões de Deus sobre o fim do mundo. Estas visões, assim que começarmos a compreendê-las, podem oferecer a chave para desbloquear a contagem decrescente para o capítulo final da humanidade. Nos primeiros 12 capítulos de Isaías, o foco estava em um pequeno pedaço de terra, a Terra Santa, não maior que o país de Gales em tamanho. Se você olhar o mapa, verá que as fronteiras de Israel têm uma forma quase estrelada, com Jerusalém bem no centro. Porque tudo, até o fim do mundo, parece girar em torno de Jerusalém. Naqueles primeiros capítulos, a atenção de Isaías estava voltada para a terra do povo de Deus. Mas à medida que o livro avança, sua visão se expande. Isaías começa a olhar além das fronteiras de Israel, vendo algo muito mais grandioso. Isaías previu o caos global. E se sim, quando começa? Nos capítulos 24 a 27, ele muda o foco para o mundo inteiro. Poderia Isaías ter previsto as mesmas nações que dominam as manchetes de hoje? Estamos prestes a ligar os pontos entre suas antigas profecias e os eventos que se desenrolam em nosso mundo moderno. E quando o fizermos, será impossível olhar novamente para os acontecimentos atuais da mesma forma. Nestes capítulos, uma palavra continua-se repetindo: terra. Esta palavra aparece pelo menos 25 vezes, o que nos diz que precisamos de alargar a nossa perspectiva e pensar globalmente. Agora, vamos voltar nossa atenção para a frase, naquele dia. Estaríamos vivendo no mesmo dia de que Isaías estava falando há milhares de anos. Cada um desses 4 capítulos menciona essa frase. Então, a que dia Isaías se refere? A resposta pode parecer simples, mas as implicações desta resposta podem mudar tudo o que sabemos sobre o futuro. Quando os profetas usam a frase, naquele dia, muitas vezes referem-se ao fim do mundo, o último dia da história em que o plano final de Deus é cumprido e o mundo como o conhecemos chega ao fim. O tempo pode já estar a passar mais depressa do que imaginamos e a janela de preparação está a ficar cada vez mais estreita. À medida que continuamos, revelarei o que já começou, uma cadeia de eventos que poderá alterar para sempre o curso da sua vida. É o dia em que Deus consertará tudo, quando seu plano eterno alcançará seu estágio final. Naquele dia. Para compreender verdadeiramente o significado destes capítulos, precisamos de compreender que eles descrevem o que acontecerá ao mundo inteiro nos dias finais. Existem 2 outros livros na Bíblia que tratam do fim dos tempos,
Daniel no Antigo Testamento e Apocalipse no Novo Testamento. Quando conectamos as profecias de Isaías com as de Daniel e Apocalipse, o quadro se torna inegável. Esses textos antigos, escritos com séculos de diferença, estão convergindo para o mesmo futuro aterrorizante. As previsões de Isaías alinham-se com as de Daniel e Apocalipse de 15 a 20 maneiras significativas. É um padrão impressionante e assustador que aponta para um futuro compartilhado. Como é possível que 3 livros, escritos por diferentes profetas ao longo de milhares de anos, convirjam todos para os mesmos acontecimentos do fim dos tempos? A parte mais perturbadora de tudo é que enquanto Daniel e Apocalipse apresentam estes acontecimentos numa sequência ordenada e cronológica, os capítulos 24 a 27 de Isaías parecem apresentar a profecia de uma forma caótica e desordenada. Imagine o seguinte: você tem um quebra-cabeça com todas as peças espalhadas sobre a mesa. No início, é difícil ver como eles se encaixam, mas à medida que você começa a juntar as peças, você começa a reconhecer partes da imagem. Uma peça pode mostrar o canto de uma casa, outra pode mostrar parte do rosto de um homem. Lentamente, você começa a encaixar as peças e, antes que perceba, a imagem completa surge. É assim com a profecia de Isaías. Nos capítulos 24 a 27, as peças estão espalhadas. Eles não vêm em uma ordem clara, mas à medida que os exploramos, começamos a reconhecer peças familiares e a compreender seu significado. Uma por uma, essas peças formam uma imagem do que está por vir. Vamos dar uma olhada em algumas dessas peças. Cada um fornece uma pista sobre o que o futuro reserva, e alguns deles podem até prever o momento exato em que o mundo irá parar. Aqui estão apenas algumas coisas que Isaías diz nesses capítulos que também aparecem em Apocalipse ou Daniel. 1. O mundo inteiro será julgado. Quem será julgado primeiro e alguém escapará desse julgamento? 2. O Senhor retornará, e os sinais de sua volta já estão se tornando mais evidentes. 3. O sol e a lua passarão por uma transformação. 4. Todas as lágrimas serão enxugadas. 5. Os mortos ressuscitarão. 6. Uma trombeta soará anunciando uma nova era. 7. Uma grande festa acontecerá. 8. A morte será abolida, mas a que custo e quem deverá morrer primeiro? 9. Satanás será derrotado de uma vez por todas. 10. Israel estará unido novamente. 11. Uma nova Jerusalém surgirá. 12. A glória de Deus será revelada ao mundo inteiro. Você percebeu isso? Estes não são apenas eventos aleatórios, são todos pedaços da mesma profecia, que também aparecem em outros textos bíblicos. O que vem a seguir pode ser o momento em que tudo o que você já ouviu sobre o fim do mundo finalmente se encaixará. Eu sei que pode parecer opressor ou estranho considerar isso, mas não deixe que isso o detenha. Quanto mais fundo vamos, mais clara fica a imagem. Compreender as profecias sobre a Babilônia, por exemplo, é mais fácil porque podemos ver o seu cumprimento na história. Mas e as profecias sobre o futuro? Eles são muito mais difíceis de compreender, e talvez a nossa incapacidade de compreendê-los seja exatamente o que sela o nosso destino. Se alguém tivesse dito ao meu avô que ele poderia assistir às transmissões ao vivo das Olimpíadas no conforto de sua casa, ele teria rido. O futuro estava além de sua imaginação. No entanto, agora vivemos num mundo onde isso é possível. As profecias de Isaías são muito parecidas com isto. Eles nos dizem que no dia do acerto de contas acontecerão 4 coisas que romperão a própria estrutura da realidade. O primeiro é o julgamento de Deus, rápido e inevitável. Quando ocorrerá e poderá ser interrompido? Poderia remodelar a forma como vemos a justiça e a equidade. O capítulo 24 descreve um mundo devastado pela destruição e pelo fogo, onde nenhuma fortaleza ou nação pode resistir à ira de Deus. Essa visão poderia estar mais próxima da realidade do que pensamos. Os acontecimentos de Hiroshima mostraram-nos que o mundo pode ser destruído de formas inimagináveis há apenas um século. Ninguém escapará deste julgamento. Os ricos, os poderosos e os ocultos cairão todos sob o seu peso. Não importa quão rico ou influente você seja, todos enfrentarão isso. O que será julgado primeiro? Nossas ações ou nosso silêncio? Esta é uma questão que todos devemos considerar seriamente. As pessoas podem pensar que podem escapar do julgamento terreno, mas chegará um momento em que ninguém conseguirá. Dinheiro, poder, fama, religião, nada disso protegerá alguém de permanecer diante de Deus. Porque Deus julgará a terra. A resposta é perturbadoramente clara, por causa da culpa da humanidade. Nosso pecado coletivo atingiu um ponto crítico e a balança está inclinando na direção errada. Deus não está destruindo a terra sem motivo. Ele está fazendo isso porque sua aliança foi quebrada, suas leis foram desobedecidas e seus mandamentos foram ignorados. Os sinais já são visíveis no nosso mundo hoje. As pessoas estão violando as leis de Deus, ignorando suas regras e desconsiderando sua aliança. Está acontecendo em todos os lugares e ninguém está isento.
Ninguém pode estar diante de Deus e dizer que sempre fez o que é certo. Nenhum de nós. É precisamente por isso que o julgamento é iminente. A imagem apresentada aqui em hebraico é vívida e poderosa. Retrata Deus pegando a terra, como um prato imundo, virando-a de cabeça para baixo, raspando toda a sujeira e esfregando-a bem. Tudo o que é familiar e reconfortante será virado de cabeça para baixo, abalado profundamente e, por fim, apagado. Este é o ato divino que Deus está se preparando para realizar, uma limpeza cósmica. Ele lavará o universo de toda a rebelião e desobediência da humanidade. Todo vestígio de pecado será removido. É uma necessidade que Ele faça isso. Imagine por um momento, como um Deus santo e puro vê um mundo tão contaminado pelo pecado. Ele deseja limpá-lo, purificá-lo, torná-lo como deveria ser. É por isso que Ele permitirá que a terra se torne desolada, despojada da sua antiga glória. Após este processo de purificação, algo inimaginável se revelará, uma realidade muito além de tudo que já experimentamos. O texto hebraico pinta a imagem de um mundo virado de cabeça para baixo, esfregado e limpo. O que virá depois desse momento de limpeza será uma nova realidade, para a qual devemos nos preparar. A alegria e o riso que prezamos desaparecerão, sendo substituídos por um silêncio assustador e uma tristeza profunda. Talvez o momento mais triste em Isaías 24 seja capturado na última parte do versículo 11, toda a alegria atingiu a sua maré constante. A alegria da terra foi banida. Esta é uma declaração profundamente trágica, mas serve como um lembrete claro de que os prazeres passageiros do pecado serão eventualmente erradicados. Embora as pessoas antes se deleitassem com o pecado e seus prazeres temporários, chegará o dia em que esses prazeres não existirão mais. A Bíblia deixa claro que, naqueles dias, até mesmo as tentativas de encontrar conforto ou felicidade por meio de intoxicantes fracassarão, deixando apenas o vazio. Quando os mecanismos de sobrevivência do mundo falharem completamente, quando os prazeres a que as pessoas outrora recorreram não as conseguirem acalmar, instalar-se um profundo sentimento de desespero. As pessoas tentarão encontrar consolo na bebida forte, mas esta terá um sabor amargo e não conseguirá trazer felicidade. A terra ficará tão desolada, tão arruinada, que não haverá mais alegria para encontrar, nem prazer para desfrutar. A única fonte de alegria nesse tempo será a alegria que vem do próprio Senhor. No entanto, há uma imagem trágica pintada daqueles que não conseguem mais encontrar prazer nos seus prazeres. A própria terra será quebrada e as suas fraturas assinalarão um momento em que tudo mudará irreversivelmente. A cada rachadura, a humanidade se aproxima do precipício da destruição. No entanto, o versículo 21 contém uma revelação poderosa. Deus não apenas purificará a terra, mas também purificará os céus. Até mesmo os reinos espirituais passarão por seu próprio ajuste de contas durante este julgamento final. Você já parou para considerar que o pecado existe não apenas na terra, mas também no céu? Este pode ser um conceito difícil de entender, mas é crucial para a compreensão de certos ensinamentos do Novo Testamento. A Bíblia fala das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que lutam contra a vontade de Deus. Esta guerra cósmica acabará por se espalhar pelas próprias ruas e casas da terra. Não foi apenas a humanidade que se rebelou, até os anjos desobedeceram. O arqui-inimigo, Satanás, que já foi um anjo de alto escalão, rebelou-se contra Deus e procurou estabelecer seu próprio reino. Satanás convenceu 1/3 dos anjos do céu a juntarem-se à sua rebelião, e estes anjos tornaram-se agora demónios e forças do mal. A obra de purificação de Deus, portanto, estende-se além da terra. Ele também deve lidar com a corrupção no céu. Naquele dia fatídico, ele livrará ambos os reinos de toda a impureza. Deus reservou um dia em que ele purificará o céu e a terra. Isto significa que o velho céu e a velha terra, tal como os conhecemos, passarão. Em seu lugar, Deus criará um novo céu e uma nova terra, um universo tão imaculado e perfeito como ele originalmente pretendia. Acho difícil imaginar como seria um lugar assim. Você pode? No entanto, para que exista um universo verdadeiramente sem pecado, o antigo deve ser desmantelado. Não irá simplesmente desaparecer, será demolido. Assim, na terra, haverá um processo de purificação, uma remoção do pecado e de toda a sua mácula. No céu, haverá julgamento sobre os anjos que se rebelaram. Na visão de Isaías, existem apenas 2 tipos de pessoas, aquelas que perderão todos os seus prazeres passageiros e aquelas que se regozijarão com a alegria eterna. A divisão entre estes 2 grupos será absoluta, sem meio-termos, sem fuga. Mais tarde, exploraremos quem pertence ao segundo grupo e como podemos garantir que fazemos parte dele. Isaías 25 começa com um lindo cântico de louvor: Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o teu nome. Nesse dia, as pessoas levantarão a voz para louvar a Deus tanto pelos seus feitos passados como pelas suas promessas futuras. Para louvar a Deus, tudo o que precisamos fazer é refletir sobre o que Ele já fez e o que promete fazer.
Quando considerarmos suas obras poderosas, nossos corações transbordarão de gratidão e seu nome será exaltado. Nos versículos iniciais deste capítulo, a palavra implacável aparece 3 vezes. No versículo 3, ouvimos falar de cidades de nações implacáveis. No versículo 4, o sopro do cruel é comparado a uma tempestade que se choca contra uma parede, e no versículo 5, a canção dos cruéis é silenciada. É um lembrete poderoso para louvar a Deus por derrubar governantes e poderes implacáveis. A história dá testemunho desta verdade. Repetidamente, os impérios e nações que se tornaram cruéis e opressivos para o povo de Deus caíram em ruínas. Quer olhemos para a Babilônia, para a Síria ou para o Egito, vemos o mesmo padrão: a crueldade para com o povo de Deus leva à destruição final. Porque Deus permite tais coisas? Porque Ele se preocupa profundamente com os pobres e oprimidos. Quando o povo judeu foi levado ao cativeiro na Babilônia, eles se viram empobrecidos e desamparados. Antes do exílio, apenas alguns eram pobres, mas depois a nação inteira ficou necessitada. No entanto, Deus colocou a Babilônia de joelhos, bem como a Síria e o Egito, todos eles forças opressoras. A história mostra que Deus defende o seu povo e pune aqueles que o prejudicam. Olhando para o futuro, Isaías pinta um belo quadro das promessas que estão reservadas para o povo de Deus. Os versículos 6 a 8 revelam algumas promessas extraordinárias. Uma dessas promessas é o fim da própria morte, uma imagem poderosa da morte sendo engolida para sempre. Isto marca uma mudança profunda na realidade atual, onde a morte ceifa todas as vidas humanas. Mas nesse dia a morte não terá mais poder. Deus enxugará todas as lágrimas, não apenas com uma palavra gentil, mas com suas próprias mãos, como um pai conforta um filho. Não há mais tristeza, não há mais luto. Este momento marcará o fim da vergonha e do opróbrio para o povo de Deus. Quer seja judeu ou cristão, o povo de Deus tem enfrentado zombaria e perseguição ao longo da história. Em muitos países, os cristãos são torturados e presos por causa da sua fé. Mas chegará um dia em que esse sofrimento acabará. A crueldade, a zombaria e a violência cessarão e Deus consertará todas as coisas. Tal como o povo judeu esperou 2000 anos para regressar à sua terra natal, também nós esperaremos pelo dia em que a justiça de Deus seja plenamente realizada. No capítulo 25, a última palavra é pó, o que nos leva diretamente aos temas do capítulo 26. Lá, encontramos uma das maiores promessas da Bíblia: tu manterás em perfeita paz. Esta paz é prometida apenas àqueles cujas mentes estão focadas em Deus. Se mantivermos a mente nele, poderemos experimentar aquela paz perfeita, independentemente das circunstâncias. Isto é verdade especialmente em tempos de julgamento e convulsão, quando o mundo está em turbulência. Embora outras pessoas ao nosso redor possam estar cheias de medo e pânico, aqueles cujas mentes estão firmes em Deus conhecerão a paz. Isaías contrasta a diferença entre pó e orvalho, mostrando-nos a diferença entre a morte que leva à decadência e a ressurreição que leva à vida. O povo de Deus será ressuscitado, os seus corpos serão restaurados e renovados, e viverão num mundo sem morte ou decadência. No capítulo 27, aprendemos que Israel crescerá e florescerá mais uma vez. O versículo 6 contém uma promessa poderosa de que Israel criará raízes, florescerá e encherá a terra de frutos. Depois que Deus tiver lidado com os inimigos de Israel e purificado a terra, Israel será uma vinha frutífera, uma bênção para o mundo inteiro. Este é o cumprimento da promessa de Deus a Abraão de que, através dos seus descendentes, todas as nações da terra seriam abençoadas. No final das contas, o povo de Deus será restaurado e a sua justiça prevalecerá. A trombeta do julgamento soará e todos a ouvirão. O julgamento final será rápido e definitivo e ninguém poderá escapar. Que imagem poderosa e sóbria Isaías apresenta da destruição do mundo e do fogo vindouro que purificará todas as coisas. Nenhuma fortaleza, nenhuma nação resistirá ao julgamento vindouro. Estaríamos prestes a testemunhar uma visão que antes era considerada distante e abstrata, uma realidade que está a apenas alguns dias ou meses de distância. As palavras da Bíblia parecem surpreendentemente reais, especialmente porque a imagem assustadora de uma nuvem em forma de cogumelo lançou a sua sombra sobre Hiroshima. Naquele momento, a humanidade foi confrontada com a terrível verdade: a Terra é capaz de ser destruída de formas inimagináveis, muito piores do que as pessoas do passado alguma vez poderiam ter concebido. Agora sabemos que o poder para provocar tal devastação existe e está mais próximo do que pensamos. Há uma certeza crucial: ninguém, independentemente da sua riqueza ou poder, escapará às consequências. Os ricos, os influentes, as elites ocultas, ninguém será poupado do peso do julgamento de Deus. Não importa quão rica, famosa ou poderosa seja uma pessoa, cada indivíduo estará diante de Deus. Esta é uma verdade preocupante e essencial para se ter em mente. Podemos pensar que podemos escapar à responsabilização na Terra, mas chegará o dia em que ninguém estará isento. O dinheiro não protegerá ninguém. A religião não fornecerá refúgio. A fama não será suficiente.
Todos, incluindo reis e governantes, enfrentarão o julgamento de Deus, lado a lado com pessoas comuns. Mas por que o julgamento de Deus está vindo sobre a terra? A resposta pode ser mais pessoal e mais próxima de casa do que você imagina. Qual é o pecado que atingiu o seu ponto de ruptura e pode ser desfeito? As regras de Deus foram desconsideradas, as suas leis ignoradas e a sua aliança eterna quebrada. Isto está exposto no versículo 5. A razão de Deus para a destruição não é arbitrária. Ele é um Deus justo e declara: devo destruir a terra porque eles quebraram a minha aliança, desobedeceram às minhas leis e desafiaram os meus mandamentos. Este não é um ato estúpido de destruição, mas sim uma resposta de um Deus santo e justo. Será que a destruição já começou e simplesmente não a vemos? Tudo o que precisamos fazer é olhar as manchetes para perceber a verdade. As notícias de apenas um dia revelam o desrespeito da humanidade pelas leis de Deus, a quebra das suas regras e a rejeição da sua aliança. Embora nem todos estejam familiarizados com os 10 mandamentos, a Bíblia nos diz que Deus inscreveu algumas de suas leis no coração de cada pessoa. Todos nós sabemos inerentemente a diferença entre o certo e o errado, mas cada um de nós foi contra o que sabíamos ser certo. Ninguém pode estar diante de Deus e dizer verdadeiramente: sempre age com perfeita justiça, pureza e verdade. Nem uma única alma. E é por isso que o dia do julgamento está chegando. O texto hebraico pinta aqui uma imagem vívida, diz que Deus pegará a terra como uma tigela suja, virá lá de cabeça para baixo e esfregará até ficar limpa. Tudo o que é familiar será abalado e virado de cabeça para baixo. Este é o plano de Deus, limpar o universo da desobediência da humanidade. Ele removerá todo pecado, toda contaminação, porque um Deus santo não pode tolerar a impureza. Como um Deus santo se sente em relação ao mundo pecaminoso. Ele deseja purificá-lo, torná-lo limpo. E por essa razão, ele limpará a terra, esvaziando-a de tudo o que se opõe à sua santidade. O que se segue a esta limpeza é algo totalmente diferente de tudo que conhecemos. A língua hebraica descreve isso como o mundo sendo virado de cabeça para baixo e limpo. Nesse dia, toda a alegria e diversão que consideramos garantidas desaparecerão, em seu lugar, surgirá uma realidade preocupante. O riso será substituído pelo silêncio e a tristeza encherá o ar. Talvez o versículo mais trágico do capítulo 24 seja a segunda metade do versículo 11, toda a alegria atingiu o seu nível constante. A alegria da terra foi banida. Isto pinta um quadro triste, os prazeres passageiros do pecado serão eliminados. As pessoas podem deleitar-se com o pecado por um tempo, mas a Bíblia nos diz que chegará um tempo em que esses prazeres desaparecerão. As pessoas até tentarão beber a sua tristeza, mas não funcionará. O que acontece quando toda fuga mundana, todo mecanismo de enfrentamento falha completamente? As pessoas recorrerão à bebida forte, mas ela terá um sabor amargo e não trará a felicidade que procuram. Um dia, toda a alegria da terra desaparecerá. E quando esse dia chegar, a única alegria que restará será a alegria que vem do Senhor. Mas para aqueles que não conseguem encontrar alegria nele, será um dia de grande tristeza. A terra será quebrada e, com cada fratura, a humanidade aproximar-se-á de um momento de mudança irreversível. Agora, vamos voltar nossa atenção para um momento que é ao mesmo tempo urgente e poderoso, o retorno do Senhor. Em Isaías, recebemos não apenas uma declaração de que o Senhor está vindo, mas também sinais, pistas e vislumbres do que procurar. Isaías queria que ficássemos alertas, preparados. Em Isaías 24, ele escreve: a terra está violentamente quebrada, a terra está fendida, a terra é tremendamente abalada. A terra cambaleará para lá e para cá como um bêbado e cambaleará como uma cabana. Isso soa familiar? Consideremos os terremotos, os desastres naturais e os abalos que vemos acontecer hoje em todo o mundo. As palavras de Isaías parecem ecoar a nossa realidade atual. Ele fala da terra cambaleando como um bêbado, cambaleando para frente e para trás no caos. Então ouvimos as palavras de Isaías em Isaías 5:20, ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem, mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Isso ressoa em nós hoje. Num mundo onde o certo e o errado se confundiram, onde o mal é celebrado e a bondade é ridicularizada, as palavras de Isaías são tão relevantes agora como sempre. Ele está descrevendo o estado do mundo pouco antes do retorno do Senhor. Então, a grande questão é, estamos vendo esses sinais hoje? E se sim, isso poderia significar que estamos mais perto do retorno do Senhor do que imaginamos. Isaías não deu estes sinais para nos assustar, mas para nos despertar. Ele queria que estivéssemos preparados, que aprontássemos nossos corações, porque se a volta do Senhor é iminente, devemos estar prontos. Isaías também pinta um quadro dramático do dia do Senhor, um dia diferente de qualquer outro. Este não será um evento pacífico e tranquilo. Em Isaías 13:9-10, ele diz: eis que o dia do Senhor vem, cruel com ira e ira feroz, para deixar a terra desolada. E ele destruirá dela os seus pecadores.
Porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz. O sol escurecerá ao nascer, e a lua não fará brilhar a sua luz. Este será um dia de trevas, devastação e do santo julgamento de Deus. Os céus serão alterados e tudo o que conhecemos mudará. É crucial notar que a profecia de Isaías se alinha perfeitamente com as próprias palavras de Jesus em Mateus 24, 29, 30. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. Tanto Isaías como Jesus falam dos mesmos sinais: céus escurecidos, um mundo trêmulo e depois o retorno do Senhor. Este não é apenas um momento no tempo. É o ponto culminante de toda a história, onde Deus vem para julgar o mal, redimir seu povo e restaurar tudo ao seu devido lugar. Isaías também fala de fogo, um fogo que purificará e limpará. A Bíblia diz que antes que a paz chegue, haverá julgamento. Isaías avisa que o Senhor virá com fogo e fúria, mas para quem o conhece, seu retorno não é um momento de terror, mas de esperança. O fogo representa a purificação, a limpeza de tudo o que é profano para que uma nova vida possa surgir. Tal como um incêndio florestal que limpa o que era velho para dar lugar a um novo crescimento, o fogo de Deus abrirá espaço para a sua nova criação. E depois do fogo vem a renovação. Em Isaías 24 horas e 23, ele compartilha uma visão de um futuro cheio de luz, glória e restauração. A lua ficará envergonhada e o sol envergonhado, porque o Senhor dos Exércitos reinará gloriosamente no Monte Sião e em Jerusalém, e diante dos seus anciãos. Esta é a promessa da vitória final de Deus. Apesar do julgamento, a luz de Deus brilhará e o seu reino virá. Seu governo será de amor, paz e restauração. A última pergunta que devemos fazer é: estamos prontos? A profecia de Isaías chama-nos a despertar, a abraçar a verdade, a viver uma vida de santidade e piedade, porque os sinais estão aqui. O mundo está tremendo e não é hora de continuar dormindo. Agora é o momento de buscar a Deus, de voltar nossos corações para Ele e de viver com propósito. Como Isaías exortou: buscai ao Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto está perto. A hora é agora. Vamos nos preparar para a volta do Senhor e, juntos, vamos buscar a Deus. Esta mensagem poderosa nos leva à esperança de uma nova Jerusalém. Ao longo das Escrituras, as profecias falam de um novo céu e de uma nova terra, lembrando-nos do plano final de Deus para redenção e restauração. A visão de Isaías do novo céu oferece um vislumbre deslumbrante do trono de Deus, um lugar além da nossa compreensão. As representações modernas do céu muitas vezes retratam seres alados tocando harpas, mas a visão de Isaías nos convida a deixar de lado essas fantasias e a abrir nossos corações para algo muito mais grandioso. Estudar Isaías oferece insights profundos sobre o que Deus tem reservado para seu povo. As palavras de Isaías são algumas das mais bem documentadas na Bíblia. Ele foi um profeta em Jerusalém, entregando a mensagem de Deus ao povo de Judá durante tempos tumultuados. Embora pouco se saiba sobre sua vida pessoal, entendemos que ele foi um homem de fé que serviu durante os reinados de 4 reis. Apesar do declínio moral da nação, Isaías acreditava que Judá seria finalmente justificado pela graça de Deus. Sua parceria com o rei Ezequias e seu colega profeta Miqueias ajudou a conduzir a nação ao avivamento. Os esforços incansáveis de Isaías para chamar o povo de volta a Deus valeram-lhe o título de evangelista de Judá. Em Isaías 65, temos um vislumbre de como serão os novos céus e a nova terra. Deus promete: eis que estou criando novos céus e uma nova terra, as coisas anteriores não serão lembradas nem virão à mente. A nova Jerusalém será um lugar de alegria, paz e prosperidade. Não haverá mais tristeza ou morte, e Deus se regozijará em seu povo. Será um tempo de restauração perfeita, onde todos experimentarão a plenitude das bênçãos de Deus. Esta visão do novo céu encontra eco em 2 Pedro 3, 10, 13, que sublinha a urgência de viver vidas justas enquanto aguardamos a chegada da criação perfeita de Deus. Esta profecia assegura aos crentes que a promessa de Deus de um novo céu e uma nova terra é firme, lembrando-nos da esperança pela qual vivemos, um futuro cheio de justiça e paz na presença do nosso Criador.